Muito bem, olá meus amigos, aquele abraço, sejam bem-vindos a mais um podcast Mentes Pensantes. Hoje o programa é para você que fica adiando decisões, responsabilidades, tarefas, o famoso deixar para depois e nem sempre esse depois chega. A procrastinação é o tema central do nosso podcast de hoje. Seja bem-vinda, Deise, para mais um programa. Olá Pedro, olá João. Olá, Deise. Vamos lá falar sobre tudo certo. Vamos lá falar sobre procrastinar. Todos nós procrastinamos, né? Mas vamos tentar hoje ver o que mais, o que é menos. Todos sofremos com isso, né? É verdade. Não dá para dizer que é um tema específico de uma pessoa. João, bem-vindo. Muito obrigado. Tema interessantíssimo também para a gente debater o que é a procrastinação, quais são os efeitos delas na nossa vida, no sentido negativo, é claro, quais são os gatilhos que nos levam a procrastinar e algumas diferenças, né, que as pessoas precisam entender o que é a preguiça, o que é a procrastinação, que tem diferenças até fisiológicas relacionadas a isso. Sim, né? Os motivos. Eu acho que vai ser algo bem interessante aí, já que hoje em dia a gente ouve falar muito de esgotamento e procrastinação. Então, acho que vai ser bem interessante para todos que estão nos ouvindo e assistindo. E veja, Pedro, estive esses dias lanchando com os meus ex-colegas de escola e passei para eles a seguinte mensagem. Diz, olha, a gente sempre vai estar reclamando de alguma coisa. Porque quando a gente estava aqui, entre aspas, trancado na escola, não vendo a hora de ir para casa, você reclamava do teu horário, você reclamava do excesso de aula, do cansaço físico, de uma turma que não ajudava. Mas quando você não estiver aqui, existem outras preocupações que você pensa que, se eu tivesse tempo, se eu estivesse fora desse sistema, eu faria diferente, e não faz. Isso. Você procrastina da mesma forma. Eu dou esse exemplo para pedir para você sobre esse tema, meu caro amigo Pedro Loyola. Você é um procrastinador ou não? Rapaz, sim. Sim, eu tenho uma tendência. Sim, eu tenho uma tendência química da procrastinação, né? Que como eu tenho. TDAH? Aí é um componente químico Sim. do processo, né? Só que a gente vai trabalhar muito sobre a procrastinação, mas eu quero trabalhar ela sobre o aspecto emocional mesmo. Porque muitas vezes a gente coloca uma utilidade na nossa procrastinação. É assim, porque eu não consegui fazer isso, eu não cresci. Porque eu não consegui fazer isso, eu não ganhei mais dinheiro. Uma desculpa. Então eu escoro, né, nessa procrastinação, tendo a certeza de que é isso que está me impedindo. Mas muitas vezes não é. É um gatilho que vem antes disso que está me impedindo de crescer. Né? Então é mais ou menos isso que a gente quer trabalhar. Ela cria uma leitura que pode não ser verdadeira, mas que ela utiliza aquilo de bengala. Isso? É útil para ela. Tem uma utilidade emocional na vida Cai dela. bem para ela. Isso. Psicologicamente seria o que isso, João? Porque é aquele negócio, eu sei que estou errado, mas criei tal desculpa e está caindo bem essa desculpa e todo mundo está... Lá dentro eu mesmo não estou totalmente convencido que é isso, mas é isso que você falou, né, Pedro? Mas a pessoa acaba jogando isso na conversa com uma forma bem rotineira. Sim, é muito multifatorial. Primeiramente, não tem como fechar um diagnóstico específico sobre esses detalhes, mas algo que é bacana ser levantado, que esse fator que a pessoa se comporta conscientemente, procrastinando e escora essa situação com as questões emocionais, como o Pedro está falando, nada mais é do que no olhar cognitivo-comportamental do que uma estratégia de enfrentamento desajustada. Então, o ato disfuncional que ela está tendo está mantendo ciclos e reforçando crenças internas nela que talvez levam ela a manter aquele estilo de vida. Um ato importante que eu gosto de conversar sobre a procrastinação é o seguinte: todo ato de procrastinação, ele tem a sua consciência. Então a pessoa está procrastinando conscientemente. Exatamente. Ela sabe que está adiando a tarefa, Sim. Ela sabe que aquilo que ela está deixando de fazer é importante. Eu deveria ter feito, mas eu escolhi não fazer. E eu me apego depois às consequências daquilo, me levando a uma outra reação. Geralmente
um problema que faz as pessoas procrastinarem é alguns quadros, como a ansiedade, o medo, uma dificuldade de lidar com uma determinada situação específica, porque existe uma diferença entre uma pessoa que conscientemente está adiando uma situação e uma pessoa que está fadigada, exausta e está deixando para depois, de uma forma planejada aquilo e no outro dia vai realizar. Grande parte das pessoas que procrastinam, elas têm a tendência em sempre procrastinar nas mesmas situações, porque talvez ali naquela situação mora algo que precisa ser entendido. Exato. Daisy, e aí, como que a procrastinação está presente em nossas vidas, na sua opinião? Eu acho que a gente procrastina muito. Inclusive, essa palavra tem uma história com ela bem legal. Eu fazia faculdade há 5, 26 anos atrás, e eu tinha um colega que a gente ia no mesmo ônibus daqui, o Éder Vargas, que alguns devem conhecer. E a gente tinha um propósito no ônibus, porque a gente dizia que a gente perdia muito tempo na estrada. Então, a gente combinou de cada dia levar uma palavra nova pro ônibus e aplicar numa frase, pra gente cada dia. E o procrastinar saiu naquela época, 25, 26 anos atrás, ninguém falava em procrastinação, e o Éder veio pra mim no ônibus com essa palavra, o que é procrastinar? Daí a gente tentava adivinhar, né? Ele dizia, não, é adiar, vamos procrastinar a nossa reunião. E essa palavra nunca mais saiu da minha cabeça. E depois começou a se falar como uma forma de adiar não só uma reunião, mas coisas que a gente tem que fazer, enfim, né? E achei muito legal, porque lá, aquele tempo, a gente procurava a palavrinha estranha, né? E o procrastinar saiu naquela época já. E eu penso que a gente procrastina muito, que nem diz o Pedro, né? E eu penso também que, além da gente falar sobre procrastinar, a gente deve pontuar algumas coisas que podem ser feitas para a gente deixar de procrastinar, né? Então, a leitura, por exemplo. Para mim, a leitura é um pouco fadigante, sabe? Então, se eu sento e leio 2 páginas, eu já canso. E eu procrastino a leitura justamente por esse motivo. Sim. E engraçado que semana passada eu achei um jeito de ler e eu vou embora. Eu coloco o audiobook no YouTube. Perfeito. Bom. E eu escuto alguém lendo para mim. E eu tô ali com o livro prende junto. mais atenção. Cara, é muito bom. Muito melhor, eu né? vou no livro daí, sabe? Então, sim. é uma forma que eu achei de não procrastinar a minha Legal, leitura. Sim. é legal. Desenvolveu Fica uma- a dica, inclusive. Fica a dica. Ela desenvolveu uma estratégia de enfrentamento adequada àquilo que ela percebeu que não era funcional. Toda procrastinação é o ato de adiar conscientemente e me deixar levar por esse adiamento. A partir do momento que eu tomo essa consciência, como Daisy tomou, e eu crio uma outra estratégia, organizando a minha rotina, pegando outras situações que me ajudem, eu acabo deixando isso de Que lado. E fazem eu sentido, interrompo né? o hábito. Para mim faz muito sentido ouvir. Eu sou auditiva, sabe? Sim. Eu Sim. escuto vídeos, eu escuto podcasts, eu não vejo. Eu só escuto. Sim. Então, eu tenho essa facilidade com a audição. Então, eu pensei, por que eu não vou juntar isso para ler um livro que eu quero ler, mas eu fico procrastinando, sabe? E Foi bem até, legal. até o significado que a Daisy trouxe, né, quando ela fala o ato de adiar, para o nosso cérebro, né, então para a nossa mente e para o nosso emocional, tudo que diz respeito ao nosso crescimento gera resistência. Então, tudo aquilo que vai me fazer crescer, por mais que eu queira, inicialmente meu cérebro vai ter que gastar mais energia. Então, ele vai querer economizar essa energia, né? E eu vou dar um exemplo para vocês dessa dinâmica da procrastinação, do impacto que ela gera. Eu tenho uma mentorada, que ela é uma advogada, e a gente está com o objetivo de ela chegar a uma determinada quantidade de faturamento. E para isso nós estruturamos a rotina dela com ações específicas para ela poder realizar. Você ajudou ela a elaborar todo um dia a dia. Só que o real problema dela é uma sensação de incapacidade. Porque no ambiente, no núcleo familiar dela, ela sempre teve que provar que ela era boa, né? Então, logo, crescimento para ela diz respeito a será que eu vou ser boa o suficiente para isso? E aí, olha o que aconteceu com ela. A gente montou toda a rotina, ok, mastigamos todo o processo para ela, mas ela não acordava de manhã para ir para a academia.
E olha o que ela falava. Como eu não acordei para ir para a academia, eu não vou fazer as ações necessárias para eu poder crescer. Entende? Então, a academia, o não comparecer à academia foi uma utilidade que ela deu para ela não realizar as tarefas que iam fazer ela crescer. Entende? Então, a procrastinação, ela atua aí. Não é só o fato de ela, eu não acordei cedo porque eu estava com preguiça. Não. Ela estava com resistência para realizar tarefas que iam fazer com que ela crescesse e aumentasse o faturamento. Por isso, ela adiou a academia. E ela tomou como desculpa falar, não, a partir de agora eu não vou produzir. Entende? A procrastinação emocional, ela está aí. E muitas vezes a pessoa até quer, Aislan. Ela até quer. Mas algo dá errado. Entende? Algo dá errado. Nessa engrenagem dela, as algo dá errado. aplicações de desculpas, isso? Isso, exato. Exato. Só que isso vai. Mas se ela quer de verdade, é que nesse exemplo que você dá, Pedro, eu fico pensando, mas ela quer de verdade? Toda vez. Ou ela está acomodada? Muitas pessoas querem. Muitas pessoas querem. Olha que interessante, né? Eu tenho dificuldade de interpretar, João, o nível de sede. Né? Nível de quê? O nível da sede. Do querer. Do querer. Vai lá, João. O que acaba acontecendo, Aislan e Pedro, Daisy? Toda vez que eu dou créditos a um ato de procrastinação, eu começo a criar um hábito no meu cérebro sobre aquilo. Então, se eu pretendo fazer dieta e eu começo a pular a dieta, eu acabo tornando fazer dieta mais difícil. Porque o meu cérebro começa a entender que essa atividade é uma atividade extremamente delicada para mim. Óbvio que tudo aquilo que eu vá precisar fazer de novo, eu vou estar tendo que enfrentar toda uma resistência emocional, fisiológica e comportamental. Se sou eu na academia. Indisposição que me gera a enfrentar esse início reforça o meu cérebro a manter padrões de esquiva, que se dá à procrastinação. E aí, quando eu faço isso, todas as vezes vai se tornando mais difícil. Nem sempre é falta do querer. Tem pessoas que querem muito emagrecer, melhorar os seus estilos de vida, enriquecer, prosperar na sua carreira, arrumar um relacionamento melhor, mas condicionadamente criou hábitos de não fazerem determinadas sequências necessárias, que é essa estratégia que o Pedro está fazendo, e cria essa ideia de dificuldade, porque todas as vezes que foi deixado para depois, o cérebro entende que realmente dá certo criar artimanhas mentais para fazer as situações não funcionarem. Perfeito. Você quer ver uma coisa, por exemplo, que muita gente, às vezes você que está ouvindo, cai nessa, é assim, eu não empreendo porque eu estou na CLT, porque eu não tenho tempo. Eu não vendo algo porque eu trabalho de CLT, eu não tenho tempo. E se eu tirar a sua CLT, qual vai ser a desculpa que vai sobrar? Entende? Na verdade, ele não empreende porque ele se sente incapaz. Ele não empreende porque ele acha que não está pronto. E aí ele culpa, muitas vezes, inconscientemente, óbvio, o trabalho atual para falar, não, é por causa do meu trabalho atual que eu não prospero. É por causa do meu trabalho atual que eu não cresço. Uma desculpa pronta. Entende? Exato. Só que isso é inconsciente. Gente, então era visto, né, que falar de procrastinação realmente é algo que está presente na vida de todos nós, de todo mundo. Todo mundo tem alguma coisinha que está deixando para depois. Agora, eu interpretar por que isso não está acontecendo, pelo menos é bacana, né? Ser consciente com relação à procrastinação. Não dá tempo para mais nada, meus amigos. Até a próxima. Que pena. Pensantes vai ficando por aqui. Fala aí nos comentários se você procrastina também. Até mais, ou não. gente. Manda para quem você sabe que faz isso e compartilha o Mentes Pensantes.